Boa noite, eu sou Simone, estou coordenadora junto com a Juliana, na Comissão de Psicologia da Clínica, e hoje, infelizmente, ela não pôde estar. Quero me apresentar, né? Eu sou Simone, tesoureira, também presidenta da COF. Vou me autodescrever, tenho cabelos encaracolados, sou parda, cabelos meio aloirados, encaracolados, com óculos, estou de blusa vermelha, um colar com pinhentinho azul. Hoje é uma noite bem importante, que é um tema importante para a psicologia, né? Que vai nos dar informações e conhecimentos para que a gente possa refletir sobre o nosso fazer, né? Poder estar orientando as pessoas, a categoria, né? E a sociedade, acho que isso é bastante importante. Nós vamos estar hoje com o Pedro Paulo, vou deixar ele se apresentar, para que ele possa falar de si, que eu acho que é bem melhor. Boa noite. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Pedro Paulo Bicalho, eu sou psicólogo no Rio de Janeiro, onde eu estou nesse momento. Sou professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também fui presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Federal de Psicologia. E em 2023, fui o presidente que assinou a Resolução 07/2023, né, a resolução que, de uma forma bem direta e concreta, afirma o caráter laico da psicologia brasileira. E contar um pouco sobre essa história, a história de enfrentamentos que a psicologia realiza ao longo da sua história, afirmando e reafirmando o tema da laicidade. É para mim um grande prazer para poder falar isso aqui para vocês, né? E dizer que eu tenho um orgulho muito grande da resolução sobre laicidade, uma resolução que neste momento está respondendo a um processo judicial, né, no Supremo Tribunal Federal, em função de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida por um partido político e por uma organização religiosa, né? Ambos ingressaram com uma ação no STF afirmando que a nossa resolução ela é inconstitucional. Esse é um debate que está posto. Nesse momento, nós já temos o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, um voto favorável a nós, mas o segundo voto ele foi retirado, né? Foi retirado de pauta exatamente porque foi pedido vistas do processo. Então, é um processo que está em andamento e, portanto, o tema laicidade é um tema em disputa na psicologia brasileira. E todo tema em disputa é um tema que só está em disputa porque interessa e faz funcionar uma série de jogos de interesse. E eu entendo que, para nós, psicólogas e psicólogos, é fundamental entender o que está em disputa, por que está em disputa, e que nós nos orgulhemos, né, por ter uma resolução em disputa. Porque se a gente fizesse resoluções que não servissem para nada, elas certamente não estariam em disputa, né? Então, a disputa, ela diz respeito à nossa importância. Então, entender sobre isso, sobre esses processos, na minha opinião, ela é da maior importância. Eu quero muito agradecer a esse convite tão carinhoso do Conselho Regional de Psicologia do Ceará para estar aqui hoje podendo falar com vocês. Era só para me apresentar, né, Simone? Então tá, me apresentei. Vamos lá, nós também estamos com a Nívia Mara, que é nossa presidente CRP11. Gostaria de falar alguma coisa? Boa noite, gente. Primeiro, agradecer mais uma vez Pedro Paulo, que tem sido muito parceiro da gente há bom tempo, né? E sempre arranja um jeitinho aí da gente caber na agenda dele, que a gente sabe que é bem lotada, né, Pedro? E assim, o tema de hoje, gente, é um tema que é necessário, né? Para a gente discutir não só na psicologia clínica, mas na psicologia de forma geral, né? Essa questão da laicidade, da importância que isso tem para nós, enquanto profissão, enquanto psicologia em ciência e profissão, né? É um tema, como o Pedro colocou, não se tá com a ADI é porque, né,
está incomodando alguns setores, algumas, né? E eu tenho uma professora de psicodrama que diz que a psicodrama, quando chega, é aquele que diz, ixi, eu acho que a psicologia também, né? Tem um momento que você diz, ixi, né? Porque a gente tem um papel, cumpre um papel social muito grande, né? Enquanto orientadores da sociedade, defensores dessa psicologia, né? Então, assim, seja muito, muito bem-vindo, Pedro, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, né? A gente está com um tempo, né, que te convida pela seriedade do seu trabalho, pelo envolvimento que você tem com a psicologia, com o conselho, né? E, assim, é importante a gente ter ao nosso lado psicólogo como você, né, para que a gente possa refletir, né, refletir e não ficar só na reflexão, né, que a gente daqui parta para ação. Aqui é uma reunião da Comissão de Psicologia Clínica, comissão temática do CRP 11, Ceará, e para quem está chegando hoje, né, a gente se reúne uma vez no mês. Qual é? A terceira, quarta? A terceira quarta-feira. Terceira quarta-feira. E as comissões temáticas da psicologia, dos conselhos, né? Elas são comissões consultivas. Quer dizer, a gente discute temas aqui, tá? E em cima dessas discussões, a gente propõe, né, ações, no caso do CRP 11, as outras comissões dos outros CRPs, de ação. Então, às vezes a gente pode confundir um pouco com um grupo de estudo, mas não é. É momentos que a gente pode ter de estudo, sim, para que a gente possa fortalecer, né, uma base teórica sólida, pode ser, mas, assim, a ideia principal é que a gente se implique com o papel social da psicologia, né? Por isso que ela é uma comissão aberta, né? Ela não é só fechada para psicólogos e estudantes de psicologia, mas, acima de tudo, para a sociedade, né? Hoje o tema da laicidade é muito caro para a gente da psicologia, né? Mas ele é fundamental para o cuidado com qualidade do cuidado em saúde mental, né? Um cuidado ético, um cuidado técnico ético, né? E não quero me delongar muito, né? Mas a gente podia, estamos em 21, certo? Pedro, como é que você quer fazer? Você quer já iniciar a sua fala, né? E depois a gente vai abrindo para as pessoas, pode ser? Pronto. Pois então, a palavra é toda sua, Pedro. Gente, obrigado. É um tema muito caro para mim, né? Eu acho que eu já contei para vocês, porque a resolução que afirma o caráter laico da psicologia, ela é assinada por mim, então é o meu nome que está no final dela. Isso já me trouxe uma série de confusões na vida, mas são de boas confusões, porque são confusões como essa que fazem a gente se orgulhar da nossa história. Mas, primeiro eu queria dizer para vocês que quando a gente pergunta, assim, no senso comum, por que a laicidade ela precisa ser importante para a psicologia, né? Talvez a resposta mais direta é porque, para a psicologia, a fé ela é constitutiva da subjetividade. E por ser constitutiva da subjetividade, nós, psicologia, não podemos escolher uma forma de fé em detrimento de outras. Portanto, laicidade ela é o profundo respeito à construção da religiosidade e da fé, e por esse respeito, nós não podemos fazer a escolha de uma dessas formas de fé. Portanto, laicidade não é a negação da fé, muito pelo contrário. Laicidade é o profundo respeito a ponto de não escolhermos uma forma de fé, de não influenciarmos nas formas de fé, e por isso a psicologia laica é essa psicologia que respeita toda e qualquer forma de religiosidade. E por respeitar, nós não vamos escolher uma, né? A psicologia laica é a psicologia que, por respeitar toda forma de religiosidade, ela não adentra sobre nenhuma delas, né? É a afirmação de que o que nos rege é a ciência, e essa ciência ela precisa
não adotar ou não assumir nenhuma forma de religiosidade. Portanto, não é a negação da religiosidade, pelo contrário, é a afirmação de que a religiosidade nos constitui como sujeitos, portanto, influencia, atravessa e produz as nossas formas de ver o mundo, e por tudo isso precisamos respeitar toda e qualquer forma de construção da fé. Então, isso é laicidade, né? Isso seria, se a gente perguntasse o que é laicidade, talvez a resposta mais direta seja essa. É o respeito a toda e qualquer forma de religiosidade ou de fé. E por respeitarmos, nós escolhemos uma dessas formas como a forma legítima, ou como a melhor forma, né? Então, a psicologia laica é essa psicologia que, portanto, não adota nenhuma forma de fé ou de religiosidade como diretriz. Talvez uma segunda pergunta seja: em que assunto a laicidade tem sido mais convocada para pensar a psicologia? Temos uma resposta também muito direta. Em que sentido a psicologia ela tem sido mais aviltada no seu caráter laico? A resposta que eu vou dar para vocês é uma resposta que se confirma em território brasileiro, mas que também se confirma em outros territórios. A maneira como a psicologia tem sido mais atacada no seu movimento e de afirmação laica é no campo das orientações sexuais e das identidades de gênero. Mas isso não é uma experiência somente brasileira. E eu acho que contar um pouco dessa história pode ser importante aqui para vocês. Bom, quando a gente começa a falar sobre a importância da afirmação da orientação sexual, ou da defesa de toda e qualquer orientação sexual, né? E aí eu estou falando lá de trás, por isso estou falando de orientação sexual. Para a psicologia, talvez a gente possa sempre lembrar que toda essa história começa quando a Organização Mundial da Saúde, em 1990, retira a homossexualidade da sua lista de patologias. Portanto, a retirada da CID, da Classificação Internacional de Doenças, é um marco histórico do mais profunda importância. De modo geral, quando a gente conta essa história, a gente começa a contar em 1990. É tão importante essa data, né, esse ano, 1990, que no dia que ela foi retirada, dia 17 de maio, ela se transforma o Dia da Luta Internacional contra a Homofobia. Mas essa história não é muito bem contada, porque a nossa história ela não começa em 1990. Ela começa no mesmo ano em que a psicologia, no Brasil, constrói a sua primeira grande instituição a partir da regulamentação, que é o ano de 1973. Por que esse ano é importante? Bom, todos nós comemoramos, a cada 27 de agosto, a regulamentação da nossa profissão. Mas a regulamentação da profissão, que aconteceu em 1962, ela só vai se dar de fato com a construção do Conselho Federal de Psicologia, que só vai acontecer 11 anos depois, em 1973. Em 1973, portanto, o CFP ele é criado no Brasil. 1973 também é o ano em que a APA, a Associação de Psicologia Americana, ela retira do DSM, do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, a homossexualidade da sua lista de transtornos. Por que isso é considerado menor? Porque o DSM ele não é a maior classificação diagnóstica que a gente tem. A maior delas é a CID, a Classificação Internacional de Doenças, porque a CID ela é organizada pela instituição maior de saúde, que é a OMS. Portanto, obviamente, a retirada da CID ela tem uma importância muito maior, porque é a OMS retirando. Mas é preciso dizer que anos antes, em 1973, a APA, a Associação de Psicologia Americana, ela retira do DSM. Então, para vocês terem uma ideia do que PROCOC foi isso, no ano seguinte, 1974, foi realizado um referendo na APA, porque havia uma denúncia de que eram os psicólogos e psiquiatras gays que conduziram politicamente a retirada do DSM.
Então, no ano seguinte, foi realizado um referendo, um plebiscito, para que psicólogos e psiquiatras norte-americanos votassem se ia realmente tirar ou não. E aí ganhamos com 58% dos votos. Portanto, não foi retirado, né? Não foi retirada a retirada. Portanto, em 1973, deixa de ser doença para a APA. Em 74, tentaram voltar, mas não conseguiram, porque com 58% de votos, não voltou a ser considerado transtorno mental. Por que não é tão importante isso? Porque era somente a psicologia americana, não era a psicologia mundial. Mas não dá para a gente negar a importância que teve a psicologia americana retirar. Em especial porque um pouco tempo antes, no final dos anos 60, foi a chamada Revolta de Stonewall, onde o movimento social LGBT, muito mais T do que L e G, porque foram as travestis e as transexuais as grandes protagonistas da chamada Revolta de Stonewall, obviamente, aquilo começa a ser desenhado a partir daí. Mas por que é tão importante falar disso para nós agora? Porque em 73 foi retirado do DSM, em 74 tentaram voltar, em 1976, houve um congresso em Curitiba, no Brasil, um congresso denominado Congresso Missionário, que foi organizado pela Aliança Bíblica Universitária, e nesse congresso, em 1976, foi criado no Brasil o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Até então não existia isso. Até então a psicologia era psicologia. Não existia uma psicologia com sobrenome religioso. Não existia uma psicologia umbandista, uma psicologia evangélica, uma psicologia católica. Nunca se falou sobre isso. Até que em 76, depois desse congresso, resolveram criar esse tal Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Isso é 1976, em Curitiba, no Paraná. Depois disso, começa toda a construção histórica de uma ofensiva antilaica na psicologia e na psiquiatria brasileira, onde o ápice dessa história se dá nos anos 90, depois da Classificação Internacional de Doenças retirar a homossexualidade da lista de transtornos. Aí já não estava mais, então, nem no DSM, nem na CID. Mas nos anos 90, então, essa instituição chamada CPPC, o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, começa a construir uma metodologia no Brasil de terapias de conversão, que mais tarde, bem mais tarde, a mídia brasileira chama de metodologia da cura gay. Isso é ainda nos anos 90. O ativismo LGBT procura o Conselho Federal de Psicologia, ainda nos anos 90, e em 1999, essa história a gente já sabe, o Conselho Federal de Psicologia emite a sua resolução 01 de 99. Por que é importante para a gente entender essa história? Porque na psicologia, não só brasileira como no mundo, a ofensiva antilaica se dá pela via das orientações sexuais e, mais tarde, das identidades de gênero. Esse é o alvo preferencial daqueles e daquelas psicólogos e psicólogas que estavam articulados em torno do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Esse é o caminho eleito por eles. Então, vamos incidir na não laicidade da psicologia a partir de uma permissão para que nós, psicólogos, psicólogas e psiquiatras cristãos, possamos atuar junto às chamadas terapias de conversão. Acontece que lá em 1999, a gente acreditou mesmo, de verdade, que a Resolução 0199 ela era o fim dos nossos problemas. Porque a gente passou a afirmar, então, enquanto psicologia, no Brasil, que a homossexualidade ela não era transtorno, que ela não era patologia, que ela não era desvio, que ela não era perversão. E acreditávamos que com esta resolução os nossos problemas teria terminado. A gente, aliás, também pensou isso quando, em 1990, a OMS retira a homossexualidade da sua classificação nacional de doenças. A gente também tinha acreditado em 73, quando a APA retira do DSM.
Acontece que nenhuma dessas resoluções ela foi suficiente. Por quê? Porque inventava-se sempre uma nova maneira de fazer com que o caráter não laico da psicologia ele pudesse ser afirmado. E a gente produzia outras ofensivas. Em 2018, declaramos que a transexualidade e a travestilidade também não era patologia. Declaramos em 2022 que as orientações não monossexuais não eram patologias. Declaramos a intersexualidade em 2024. A gente vai produzindo resoluções, mas parece que faltava a gente agir não no sintoma, mas naquilo que produzia o sintoma. Porque aí não adiantava somente a gente a cada vez inventar uma nova resolução afirmando que tal orientação ou que tal identidade não era patológica. Era necessário, então, agir na raiz dessa história. E a raiz dessa história chama-se laicidade. Não é por acaso que, em 1999, a nossa resolução, ela, durante muitos anos, era uma resolução desconhecida, até do movimento LGBT. Ninguém conhecia a resolução 0199, até que, em 2009, a gente resolve fazer uma grande ação na psicologia brasileira para tornar a resolução conhecida. Isso a resolução já tinha 10 anos. E até então ela não era conhecida por ninguém, nem por nós mesmos, psicólogos, nem pela direita que cismava em querer afirmar que a homossexualidade era um problema. Ninguém conhecia a nossa resolução. Porém, exatamente com as nossas tentativas de tornar mais visível a resolução, que a resolução não somente começa a ficar conhecida, como ela começa a ser atacada. 2011 é o primeiro ano em que a gente recebe um projeto de lei para assustar a nossa resolução. Até então, não tínhamos essa experiência de ter uma resolução nossa questionada em nenhum lugar. Isso começa em 2011, com um projeto de lei movido por João Campos, um deputado lá de Goiás, que resolve, então, construir um projeto de lei questionando a nossa resolução 099. Isso é só a primeira. Depois começamos a ter uma série de outros projetos de lei, começamos a ter projeto no legislativo e, pasmem, esse fantasma, ele ainda não desapareceu. Nós estamos em 2026. Nós temos, nesse momento, 17 projetos de lei tramitando no nosso Congresso sobre a nossa resolução 099. 17. 3 favoráveis a nós. 14 contra nós. Eu estou falando de 2026. Portanto, essa batalha está longe de estar ganha. Por que parece que está ganha? Porque em 2019, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da nossa resolução e em 2020 declararam de novo. Em 2019, via liminar da ministra Carmen Lúcia, em 2020 foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nós não sabemos até quando teremos o Supremo Tribunal Federal garantista como a gente tem hoje. Nós não sabemos. Dependendo de quem ganha ano que vem a eleição, e a gente bate na madeira 1000 vezes, se for necessário, né, para que não se ganhe o pior, tudo pode acontecer. Porque na próxima legislatura, são X ministros do STF que vão ser indicados pelo próximo presidente. Quem garante quais são os próximos ministros do STF que estarão? Ninguém sabe. E por que isso é tão vulnerável? Porque o STF não legisla. O STF interpreta a Constituição. O atual STF interpretou que a nossa resolução 099 é constitucional. Lá em 2019, em 2020, eles interpretaram de novo. Mas ninguém sabe se em 2030 eles continuarão pensando da mesma forma. Então, as nossas resoluções, elas não estão tão seguras assim, que não existem projetos de lei afirmando a importância delas, muito pelo contrário, né? Ao longo da nossa história, nós temos um Congresso contra nós, não a favor de nós, né? Obviamente, com exceções, né? Nós temos, dos 17 projetos de lei, 3 que são favoráveis a nós. Um é da Erika Hilton,
outro da Sâmia Bonfim e outro do pastor Henrique Vieira. E os outros 14, né? A gente não sabe onde isso vai dar. Então, essa resolução, ela é a matriz de toda a discussão sobre laicidade. Por isso que, no Brasil e no mundo, não dá para a gente falar de laicidade sem lembrar o aspecto concreto do modo como a laicidade ela tem sido questionada via orientação sexual primeiro e depois via identidade de gênero. Isso não é natural que seja colado, sabe? Podia ser que a gente estivesse aqui falando de laicidade sem precisar falar sobre orientação sexual e identidade de gênero, mas na nossa história não dá. Não dá para a gente não colar uma coisa na outra. Porque a nossa história mostra que o caráter antilaico da psicologia ele foi instrumentalizado em torno das lutas contra a livre expressão das orientações sexuais e identidade de gênero. É esse o caminho que foi construído historicamente. Poderia não ser. A gente poderia falar da 07/2023 aqui, a resolução sobre a laicidade, e só falar de laicidade. Mas, gente, nós estamos no Brasil. Aqui no Brasil, os chamados psicólogos e psiquiatras cristãos, que lá em 76 se organizaram em torno da CPPC, para eles, a grande luta foi sempre uma luta contra o modo como a psicologia tem se posicionado em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Portanto, aqui no Brasil, não tem como a gente descolar. Como nos Estados Unidos, não tem como descolar também. Porque também foi esse o mesmo caminho que aconteceu por lá. Foi quando o DSM resolveu se posicionar em 1973 que lá começa a grande discussão sobre laicidade. Foi quando o Conselho Federal de Psicologia, em 1999, aqui, começou a se posicionar, que começou a construir a mesma coisa. Então, uma coisa sempre esteve ligada à outra, embora pudéssemos ter uma outra história. Mas a nossa história é essa, e não tem como negar. Sempre a discussão sobre laicidade aqui no Brasil começa com uma discussão contra o modo como a gente tem se posicionado em relação a todas essas resoluções. A 0199, a primeira delas, a 01/2018, a segunda delas, a 08/2022, a terceira, e a 16/2024, a quarta, que são as 4 resoluções que falam diretamente sobre orientações sexuais e identidade de gênero que foram construídas ao longo da nossa história. A de 1999, assinada pela então presidente do CFP, Ana Bock, a 01/2018, assinada pelo então presidente do CFP, Rogério Giannini, a 8/2022, assinada pela então presidenta do CFP, Ana Sandra, e a 16/2024, assinada por mim. Essas 4 resoluções são as resoluções que falam diretamente sobre orientação sexual e identidade de gênero. E por que, então, talvez seja a pergunta de vocês, a gente tem essas 4 resoluções, para que ter uma resolução sobre laicidade? A gente cansou de somente se posicionar em relação ao sintoma. Embora continuar se posicionando assim seja muito importante. Eu não quero dizer que a resolução de laicidade ela substitui essas outras, muito pelo contrário, ela soma, ela vem mexer na raiz do problema, porque se existe ainda no Brasil todo um questionamento sobre essas discussões, é porque a gente ainda não tinha enfiado o dedo na cumbuca da laicidade. E eu quero dizer para vocês que não foi fácil se posicionar em relação a isso. Óbvio que quando a gente assina uma resolução, ela é produto de um trabalho coletivo. Eu nem consigo falar disso sem lembrar de Glória Maria. Em 2017, eu era da diretoria do Conselho Federal, e é o ano em que... Gente, desculpa, tá muito barulho aqui na minha casa, porque hoje é aniversário da minha irmã. Tá tendo festa. Eu tô tentando estar longe da festa, mas a festa tá animada. Então, desculpa, eu não tô num lugar silencioso, eu tô no meio de uma festa. Mas é isso. Eles estão na festa de lá, eles estão na festa daqui, na festa da laicidade. Então, assim, o que aconteceu? Com toda essa discussão, a gente resolveu então se posicionar e falar, olha,
precisamos mexer onde é necessário. Precisamos afirmar que não basta somente dizer que as orientações sexuais e de identidade de gênero, elas têm um posicionamento da psicologia. Precisamos também dizer que a psicologia tem um posicionamento sobre laicidade. E aí a gente constrói coletivamente a Resolução 7 de 2023. Por que eu lembrei da Glória Maria? Em 2017, quando a 0199 foi questionada fortemente pela primeira vez, né, quando a gente perdeu, inclusive, uma ação judicial, eu fui entrevistado no Fantástico. E a Glória Maria me entrevista, ela pergunta sobre a Resolução 0199, a importância dela, eu falo um monte de coisa. Aí, no final da entrevista, a Glória Maria fala assim para mim: professor, se o senhor fosse o presidente do Conselho Federal de Psicologia, olha, ela teve alguma premonição, né? Porque eu acabei virando mesmo, anos depois. Se o senhor fosse presidente do Conselho Federal de Psicologia, qual seria a próxima resolução que o senhor assinaria? Gente, isso é muito pergunta de Fantástico. Falei, olha, se eu fosse presidente do CFP, que eu não sou, mesmo assim, né, o presidente do CFP, ele não tem uma vontade individual, tipo, sonhei com um tema, vou de manhã escrever uma resolução, porque é sempre um projeto coletivo, né? As resoluções, elas passam por uma discussão coletiva, ampliada, né? Até virar resolução, muita gente se posicionou, né? Tem a APAF, que organiza um encontro 2 vezes por ano com todos os conselhos regionais, e é assim que uma resolução ela é assinada. Ela falou, ok, professor, eu entendi. Mas se o senhor pudesse assinar uma resolução, qual que a senhora assinaria? Eu acabei respondendo para ela assim, olha, nesse mundo hipotético, eu assinaria uma resolução revogando todas as resoluções. Ela, professor, mas como assim? O senhor não disse que é tão importante a resolução do CFP? Eu falei, pois é, mas nesse mundo hipotético, que eu seria presidente sem ser, e eu tivesse esse poder sem ter, nesse mundo hipotético, os psicólogos brasileiros não precisariam de resolução nenhuma, que a formação daria conta. Gente, eu acho que eu até respondi muito bem a Glória Maria naquele dia. Mas eu continuo acreditando que a gente precisa de resolução, porque essa formação hipotética, infelizmente, ela não existe, né? Metade de mim, eu vou falar de um sujeito cindido, eu, Pedro, metade de mim é muito orgulhoso por a gente ter, por exemplo, uma resolução que afirma que o racismo não combina com psicologia. Metade de mim fica muito feliz por a gente ter essa resolução. A outra metade de mim fica muito triste porque a gente precisa dessa resolução. Será que passar 5 anos numa faculdade de psicologia, ainda assim a gente precisa de uma resolução afirmando que racismo não combina com a nossa profissão? Pois eu respondo a vocês, precisa. Eu, como presidente do CFP, gente, o que eu presidi de processo ético sobre temas relacionados ao racismo, eu digo para vocês que sim, a gente precisa dessa resolução. A gente precisa da resolução 0199, a gente precisa de todas essas. Essa formação aí, hipotética, ó, tá longe. Acho que nenhum de nós vai ver isso não, gente. Quero dizer que a gente vai morrer precisando de resolução, né? Infelizmente, é uma fala fatalista, mas o que eu quero dizer é, CFP, continue se posicionando até naquelas situações que parecem que não precisa se posicionar, porque a gente precisa. Continuamos precisando afirmar tudo isso. E precisamos continuar afirmando que a laicidade ela é uma diretriz, é um princípio ético da psicologia, a afirmação da laicidade. Mas vocês acham que foi fácil assinar essa resolução? Não foi. Tenho 1000 histórias sobre elas, das mais engraçadas. Primeiro, foi uma resolução rapidamente atacada, né? Eu sou o primeiro presidente do CFP que assina uma resolução e eu mesmo que assinei a resolução fui convocado para me explicar sobre ela. Por que eu sou o primeiro? A resolução 07 de 2023 não é a primeira que é questionada, mas é a primeira em que o questionamento se dá na mesma gestão do presidente que a assinou. Porque quando a 0199 começa a dar problema, Ana Bock já não era presidente do CFP há muito tempo. Quando a 01/2018 começa a dar problema, Rogério Giannini não era mais presidente do CFP. Mas quando a 07 de 2023 deu problema, era eu ainda o presidente do CFP. Isso significa que eles estão mais rápidos. Eles estão olhando para aquilo que a gente produz e publica e rapidamente já questionam. Quando essas duas instituições, né, um partido político de cor laranja, desculpem, mas eu não sei quem está assistindo esse momento agora.
Não reconheço todas as pessoas que estão aqui, então eu não vou deixar meu réu primário assim tão à mostra. Então, um partido de cor laranja, eu não vou dizer o nome dele, e uma organização religiosa, que começa com óculos, né? Que termina outra palavra, que rima, inclusive, com a cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Essas duas instituições chegam no STF e falam: o CFP extrapolou as suas funções. Estão publicando uma resolução inconstitucional, uma resolução que afirma que a psicologia é laica. Entram com uma ADI, com uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ADI, ela chega nas mãos do ministro Alexandre de Moraes como relator, e o ministro Alexandre de Moraes, ele convoca o presidente do CFP para se explicar. Curiosamente, o presidente convocado por ele é o mesmo presidente que assina a resolução, que era eu. E isso gera umas confusões curiosíssimas, que um dia vão virar meus livros de memória. Vou compartilhar com vocês. Bom, Alexandre de Moraes, vocês sabem que é uma figura conhecida por toda a população brasileira, né? Pois no meu prédio, né, eu moro num prédio aqui no Rio de Janeiro, chega um oficial de justiça com uma intimação para eu poder me explicar, né, por conta da resolução. Mas ninguém sabe que é por causa da resolução. No meu prédio, o porteiro recebe essa intimação de Alexandre de Moraes e, por um passe de mágica, com um rastro de pólvora, o meu prédio inteiro fica sabendo. Eu moro no 10º andar. A minha vizinha do 4º andar toca a campainha aqui em casa. Mal conhecia aquela senhora, né? Só conhecia de pegar elevador e tal. Ela veio me parabenizar. Olha, fiquei sabendo que o senhor recebeu uma intimação do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria vir parabenizar por o senhor ter lutado por nós no 8 de janeiro. Eu pensei, não. Agora eu tenho fama de golpista no meu prédio. E o que é pior, as pessoas estão orgulhosas. Tem um vizinho do 10º andar que está sendo convocado para se explicar porque ele participou do 8 de janeiro. Assim a fofoca continuou no meu prédio. Eu virei golpista sendo convocado. As pessoas não estavam achando que eu ia ser preso, mas as pessoas orgulhosíssimas por isso, né? Porque, afinal de contas, eu atuei quebrando o Congresso Nacional. Bom, isso parece piada, né? Não é piada. Depois eu recebo essa intimação, vou lá, né? Me explico na AGU, né, na Advocacia Geral da União, e na PGR, na Procuradoria Geral da República. Aprendi milhões de coisas sobre isso, né? Foi uma grande oportunidade que eu tive. E, tanto na AGU como na PGR, eu fui entrevistado. Entrevistado não é a melhor palavra, mas eu fui arguido, igualzinho aquele programa Roda Viva, que ficam as pessoas de toga, só que no Roda Viva ninguém usa toga. As pessoas de toga em volta, assim, numa mesa redonda, e eu lá no meio. E numa cadeira que gira. Então, toda hora alguém fazia uma pergunta, eu girava e respondia. E eram as perguntas as mais estapafúrdias. Eu me lembro de um momento na PGR que o ministro falou para mim: senhor Pedro, o que o senhor queria quando o senhor assina essa resolução? Quem o senhor queria perseguir quando assina essa resolução? Queria que eu dissesse: queria perseguir os psicólogos cristãos. Mas, obviamente, eu não disse, né? Falei, olha, não é uma resolução de perseguição de ninguém. É uma resolução que afirma o caráter laico da psicologia. Isso não é perseguição a nenhuma religião, muito pelo contrário. Se eu afirmo o caráter laico da psicologia, é porque eu quero proteger toda e qualquer forma de religiosidade. E proteger a diversidade religiosa é não assumir, enquanto instituição, enquanto psicologia brasileira, que uma delas é o caminho, a verdade e a vida, né? Outros livros podem afirmar isso, não os livros de psicologia. Os livros de psicologia podem afirmar que uma forma de religiosidade é a melhor, é a verdadeira, é a que vai levar todos nós para o céu. Aliás, nem sei se a gente quer, né, ir para o céu. Mas, enfim, né? E aí se desenrola assim, né? A AGU e a PGR, só para você ter uma ideia, no STF, a AGU é como se fosse a Defensoria e a PGR é como se fosse o Ministério Público. Porque tudo que é julgado no STF
precisa de um parecer da, entre aspas, Defensoria e Promotoria do STF. A Defensoria do STF se chama AGU, Advocacia Geral da União, e o Ministério Público, né, entre muitas aspas, do STF se chama PGR, Procuradoria Geral da República. Pois o CFP foi sabatinado nessas duas instâncias, era eu o presidente, então eu fui a pessoa diretamente sabatinada. Teve outra pergunta muito curiosa, né, que perguntava assim, quando o senhor assinou essa resolução? O que o senhor pensava quando entendeu que a psicologia necessitava de uma resolução como essa? Eu olhei para o advogado do SFP e falei assim, doutor João, falo ou não falo da APAF? Né? Tipo, eu queria responder, olha, não fui eu que pensei sozinho, né? A psicologia é um grande coletivo, né? Foi muita gente que pensou junto para construir essa resolução, eu não pensei sozinho. Mas o advogado do SFP falou, presidente, não precisa falar sobre isso. Então, a gente assume, né? O nosso nome está lá no final da resolução, a gente assume que é uma resolução nossa, embora a gente saiba o tempo inteiro que ela não é nossa, porque ela não é individual, ela é coletiva, ela é uma construção linda, coletiva, mas para eles não é isso que interessa, porque para eles existe alguém com uma intenção. E esse alguém que tem uma intenção e que, portanto, será responsabilizado institucionalmente, esse alguém é o nome que está lá embaixo na resolução. Depois, o CFP muda de gestão e quem passa a responder é o novo presidente, né? No meu caso, é porque eu era o que assinou, mas também eu era o presidente da época. Hoje não sou eu mais. Hoje não receberei mais nenhuma intimação de ninguém na minha casa. Hoje quem recebe é a atual presidenta do CFP, mesmo não sendo o nome dela. Mas no meu caso, eu era o presidente e era o meu nome. Então, por isso, esse tipo de pergunta é muito mais direta, né? Porque se entendia que existia uma intenção e é a intenção que precisa ser responsabilizada. Não é fácil passar por tudo isso, não é fácil defender tudo isso, mas eu acho que nós saímos muito vitoriosos dessa história, porque nós tivemos pareceres favoráveis a nós, tanto da AGU como da PGR. Portanto, é muito difícil a gente hoje perder essa resolução, né? É claro que existe essa possibilidade. Mas os ministros do STF, eles têm como grandes argumentos os pareceres dessas duas instâncias. E os dois pareceres são favoráveis a nós, né? Dificilmente, acredito eu, dificilmente a gente perde esse julgamento. Mas julgamento, ninguém sabe qual vai ser o resultado dele, né? Então, claro que há riscos. E se a gente perder essa resolução, vai ser muito ruim para nós. Muito ruim. Porque é a vitória dessa psicologia fundamentalista que quer agir e não somente através das orientações sexuais e identidade de gênero. Esse foi o caminho mais fácil que eles encontraram. Mas, se a gente perde essa resolução, vão vir ofensivas de tudo quanto é lugar que a gente não imagina. Portanto, quem deve proteger uma resolução sobre laicidade não são os LGBTQIA+, psicólogos e psicólogas. É claro que a gente pode ser mais diretamente atingido, mas não só nós, né? Porque os fundamentalistas talvez tenham alguns alvos preferenciais, mas não se enganem, não será somente sobre a temática LGBTQIA+. Será na temática de estágio, será na temática da formação em psicologia, será na temática da clínica, será na temática do trabalho, será na temática da justiça, será na temática da escola. Onde existe psicologia, se a gente perde essa resolução, há aqueles e aquelas que defendem a não laicidade da nossa profissão, eles vão atuar. Não tenho a menor dúvida, né? Por isso que é tão importante falar sobre isso. E eu fico muito incomodado com o modo como estamos, psicologia brasileira, de uma forma ampla, institucional, falando tão pouco sobre isso. Por isso, eu queria muito parabenizar esta comissão aqui do Conselho Nacional de Psicologia do Ceará, porque vocês trouxeram à tona
um tema que, na minha opinião, é dos mais urgentes, porque neste momento nós estamos em julgamento, né? A gente faz campanhas de tanta coisa, por que que a gente ainda não fez uma campanha direta, concreta e forte, afirmando a laicidade de Estado? Nós estamos sob julgamento, né? É preciso conversar com os ministros que estão lá no STF, é preciso construir opinião pública. Por que que vocês acham que a gente não perdeu a 0199? Porque a gente fez uma grande campanha, não somente junto à mídia, mas junto à classe artística brasileira. E talvez essa tenha sido uma das nossas maiores vitórias, né? A gente se comunicou com a população brasileira. E a mídia, ela teve uma importância muito grande nisso, porque a mídia dos mais diferentes espectros, né? A revista Veja estava do nosso lado, a Globo News estava do nosso lado, o Fantástico estava do nosso lado, o Jornal Nacional estava do nosso lado. Mas não estiveram do nosso lado porque nós somos bonitos, né? Estiveram do nosso lado porque a gente trabalhou muito para isso. Então é preciso agora trabalhar muito, porque não é qualquer coisa ter uma resolução sendo julgada. Não é qualquer coisa. Por isso que é muito importante que a gente possa compreender e entender o que está em jogo. Quando a laicidade está em jogo, estão em jogo os nossos princípios. Tudo aquilo que a gente construiu como princípio e balizamento ético está em jogo a partir da laicidade. Por isso que talvez seja das maiores importâncias falar desse assunto agora. E não adianta falar depois que a gente passar pelo julgamento, e eu espero que não, né? Aliás, eu acredito que não, mas caso a gente perca, aí não adianta a gente chorar, aí não adianta a gente fazer milhões de coisas e campanhas e falar, é agora que a gente precisa falar. Então, olha, eu agradeço imensamente pelo convite de estar aqui, né? Espero poder ter contribuído nesse momento e estou aqui à disposição para a gente continuar dialogando junto, né? Então, obrigado pelo convite, continuo aqui e quem quiser conversar sobre, estou aqui à disposição. Bom, gente, eu que agradeço, Pedro. Agora vamos ver quem quer perguntar, fazer alguma reflexão sobre. Podem levantar as mãozinhas para a gente iniciar. Boa noite, eu não tenho mãozinha aqui, eu estou no celular, mas só agradecer pelo momento. Desde a graduação não ouvia uma fala assim tão pertinente, tão necessária, né? E assim mostra a necessidade da gente, enquanto profissional, mas principalmente enquanto pessoa, estar engajado, né, em grupos que tragam um crescimento, né, que tragam uma discussão pertinente. Então, só agradecer mesmo. É super necessário essas contribuições, esses temas, para que a gente vá também voltando um pouquinho para si, para o que a gente aprendeu na academia, porque a gente continua a estudar, porque a gente sabe que a cultura tem um peso. Né? E a nossa cultura hoje ela está muito, não sei se eu digo viciada, mas assim, alienante mesmo. Então a gente precisa estar se voltando também para esses temas, para essas falas que tragam uma contribuição para o nosso crescimento. Muito obrigada. Gente, só uma questão de ordem. A reunião está sendo gravada e ela vai ser editada, colocada no YouTube. Então, a gente precisa que vocês, quem puder, ligue as câmeras, né? E quando for falar, diga seu nome, de onde que você está falando e faça sua autodescrição, tá? Porque depois da gravação, né, para que todos possam, de fato, né, ver e assistir, tá? De uma forma acessível. É Magnádia, né? Isso, Magnádia, eu sou psicóloga, eu estava fazendo 10 anos esse ano, aí eu atuo na clínica e estou sempre estudando, sempre em busca de estar trocando, atualizando, e porque eu acredito muito, como eu falei, a cultura ela mexe muito com a gente. Né? Então, se a gente não tiver nesse movimento de estar no fenômeno e pensar sobre ele, a gente meio que se perde um pouco, né, diante do propósito.
Tu pode fazer tua autodescrição. Magnádia, psicóloga. Sou uma mulher de cor branca, cabelo preso, cabelo castanho preso, blusa colorida. O que mais posso dizer? Estou aqui na minha residência, participando desse momento que é muito rico. Obrigada. Próximo, Jair. Isso. O número 4 para mim é a Maia. Ah, é? Então vamos lá, Maia, desculpe. Sem problema, sem problemas. Meu nome é Mainara, eu sou uma mulher branca, cisgênero, meu cabelo é cobreado, eu estou vestindo uma blusa verde, um casaco de cor como a areia e um colar feito por dos povos originários aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou psicóloga e trabalho no ambiente prisional há uns quantos anos. E primeiro, que privilégio assistir essa aula, né? Não tem uma vez que a gente escuta o Pedro Paulo que não aprenda muita coisa. Já fui anotando algumas. E eu não tinha lido a resolução, eu fui ler agora para a reunião. Ainda quero ler de novo, mas eu fiz uma leitura mais rápida, né? E eu tenho uma pergunta que, na verdade, não é nem que eu não saiba muito bem como responder, mas assim, ó, esse campo das religiões fundamentalistas e o campo da direita, mais à direita, de um modo geral, ele tende a se apropriar dos nossos discursos, dos nossos conceitos, né, para usá-los do seu jeito, tá? Então, uma expressão como comunidades terapêuticas, por exemplo, é um exemplo vivo disso, tá? O cuidado em liberdade, né, é uma coisa que eles usam assim como se tivessem inventado, e na verdade o que eles apresentam como cuidado em liberdade, não, nem cuidado, nem liberdade, nem, né. Então, assim, já meio que antevendo esse movimento, eu estou fazendo um curso de especialização em psicologia indígena. E eu vinha pensando já como conciliar a laicidade com a psicologia praticada principalmente por psicólogas e psicólogos dos povos indígenas, né? Que é uma forma de vida que não separa, né, no bem viver e nesse tipo de visão de mundo, não se separa a religiosidade do que é a vida, né? E então a psicologia, eu já tinha ouvido essa pergunta antes, como uma psicóloga indígena vai praticar a psicologia que se ensina na faculdade sem negar a sua própria origem, como ela vai trabalhar na comunidade, como nós, brancos, vamos trabalhar com comunidades indígenas sem violar essa concepção de mundo. Então, assim, eu fiz uma confusão aqui, mas eu acho que você está me entendendo, né? Como é que, se alguém vem e dizer, não, mas essa resolução viola a defesa da prática dos psicólogos e psicólogas de povos indígenas, né? Talvez eu esteja me adiantando demais, mas eu já vinha pensando nisso e queria ouvir um pouco a respeito para a gente pensar junto. Obrigada. É melhor que eu dialogue com cada um ou dialogue no final? Eu ia perguntar o que você prefere, Jair respondendo, ou prefere que o Jair também coloque e você vai... Eu falo no final, acho que é o melhor. Eu estou Pronto, anotando aqui. tá certo. Pois vamos lá, Jair. Boa noite, eu me chamo Jair Araújo, sou psicólogo, moro atualmente aqui na cidade de Sobral. Eu sou um homem branco, de cabelo cacheado, estou usando uma blusa verde
E queria, primeiramente, assim, dizer que foi um encontro muito rico e estou muito feliz em conhecer a presidente do CRP11, né, e os demais aqui presentes, e o Pedro, que trouxe grandes contribuições com relação à resolução. E aí eu, escutando aqui, tentei criar uma pergunta, e essa pergunta também vai muito, óbvio, também de dúvidas, mas a pergunta é o seguinte: se a psicologia, né, ela reconhece a espiritualidade como um aspecto importante da experiência humana, para muitas pessoas, como a gente já sabe, como que o psicólogo, a psicóloga, ele pode, ou ela pode abordá-la de forma ética, sem ultrapassar os limites da laicidade? Então, essa seria mais ou menos a minha pergunta. Mais alguém? Bom, duas perguntas muito importantes, né? Jair e Mainar. Primeiro, Mainar, a grande questão é que quando eles se apropriam, né? Quando esse fundamentalismo se apropria das nossas próprias expressões, faz com que se entenda a defesa da não laicidade como a defesa da liberdade. Uma liberdade que se constrói a partir da liberdade dogmática. E aí me parece ser a grande confusão, né? Porque onde existe dogma, não existe liberdade, no sentido de que o dogma necessariamente é aquilo que você acredita pela fé, mas como não uma experiência pessoal, mas como algo que deva se converter como forma de convencimento. O dogma me faz acreditar que existe um caminho tão melhor do que o outro, que me faz transformar aquilo que eu acredito e que eu experiencio como experiência individual e pessoal, como uma forma de convencer o outro de que a minha experiência ela é tão boa que também deve ser a experiência do outro. Isso, nas nossas mãos de psicólogos e psicólogas, é um grande perigo, né? Porque o nosso material de trabalho é a construção subjetiva. O nosso material de trabalho é o modo como o outro percebe, sente, olha e se apropria do mundo. Se eu trabalho com esse material que eu chamo aqui de subjetividade, se eu trabalho com esse material articulado a um modo dogmático de pensar, eu vou entender que a minha missão, e aí missão passa a ser uma palavra muito apropriada, que a minha missão como psicólogo é a missão de mostrar para o outro de que existe um caminho melhor, e esse caminho é o caminho que eu experiencio como experiência individual. Talvez esse seja o grande perigo dessa história toda, né? Quando o dogma ele se transforma em epistemologia. Quando o dogma se transforma em métodos e técnicas de atuação psicológica. E aí eu dialogo com a Mainar diretamente com o Jair, né? A grande questão é exatamente essa, né? Porque, sim, religiosidade é uma experiência humana, mas não pode ser métodos e técnicas de uma psicologia, né? Porque senão a minha experiência passa a ser a experiência da verdade. E aí, por ser a minha experiência, a experiência da verdade, eu vou trabalhar fazendo com que o outro tenha a mesma experiência que eu. E quero te dizer, com a melhor das intenções. Nós não estamos falando aqui que essas pessoas elas são mais, ou que elas são antiéticas por escolha. Não é isso, é sempre com muito boa vontade. Em 2013, teve uma campanha da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia que falava assim, em nome da proteção e do cuidado, que formas de sofrimento e exclusão eu tenho produzido? Foi uma grande campanha do CFP, que eu acho até hoje uma campanha muito necessária, né? Porque não é dizer que eles são maus, não é dizer que eles estão no lado ruim da psicologia. Isso é um perigo muito grande, inclusive, porque eles são bem intencionados, sabe? Só que é isso, em nome das boas intenções, ou em nome da proteção e do cuidado, que forma de sofrimento eu produzo?
Se a gente não faz essa pergunta, a gente começa a produzir uma psicologia messiânica, uma psicologia que vai levar esse outro ao lugar da salvação, ao lugar do céu, e aí o nosso discurso já não é mais um discurso da psicologia. Eu não vejo problema nenhum de pregar isso em igreja, sabe? Porque na igreja é um lugar mesmo de se afirmar que existe um certo dogma que se acredita ser melhor que o outro. O problema é quando você faz isso fora da igreja. Ou quando a gente faz do nosso trabalho, da nossa atuação profissional, que é construída a partir de pilares e princípios éticos, quando a gente começa a acreditar que a minha psicologia ela é dogmática também. E que, por ser dogmática, eu conheço a verdade. E aí, nós, psicólogos, que atuamos com vínculo, que atuamos com construção subjetiva, que trabalhamos com percepção, a gente passa a se tornar um profissional muito perigoso. Né? E é perigoso por isso, porque onde existe construção de vínculo, existe com muito maior facilidade essa produção de convencimento, né? E por isso é tão importante para nós os princípios éticos, por isso a nossa profissão é tão regulada, tão regulamentada, tem código de ética, tem centenas de resoluções, porque passamos a ser perigosos quando a gente começa a atuar com uma psicologia que quer salvar, com uma psicologia messiânica, salvacionista, né? Por isso, a resolução da laicidade, ela importa para nós, porque ela nos coloca um importante limite ético, né? Quando ela vai dizer para a gente, a laicidade, ela é o respeito a toda e qualquer forma de religiosidade. Portanto, se respeitamos toda e qualquer forma de religiosidade, nós não elegemos aquela que vai salvar, aquela que vai levar à luz, aquela que vai levar à vida eterna, ou sei lá o que for, né? Portanto, não cabe, né, a nós, psicólogos e psicólogas, fazer essa eleição do ponto de vista profissional. Talvez do ponto de vista pessoal, sim, né? É uma experiência pessoal. E não há problema nenhum, gente. Nós não precisamos esconder que nós elegemos uma experiência de fé como aquela que conduz à minha religiosidade. Nós não precisamos esconder isso, né? A resolução da laicidade, ela não coloca para nós a invisibilidade da nossa maneira de crer. Mas nós não podemos fazer disso o nosso material de trabalho. A minha experiência pessoal, ela não pode se confundir com a experiência de quem atua profissionalmente. É sobre isso a resolução de Amara. Pedro, me permite fazer uma reflexão também em cima do que é Maiá, né? Mainá. Pronto, que a Mainá traz. E que existe uma confusão muito grande quando a gente fala de espiritualidade e religiosidade, tá? Então, são coisas totalmente diferentes, né? Então, os povos indígenas, ele não traz a questão da religiosidade, tá? Não traz. Ele não tem dogmas, ele não tem cartas, ele não tem templos, né? Não tem. O que ele traz é a espiritualidade, é uma conexão com a sua ancestralidade, com a Mãe Terra, né? Com coisa de que todos somos um, né? Todos somos um, independente de onde estejamos. E isso não é religião, isso não é contra a laicidade, isso faz parte constitucional dos povos indígenas, né? E que, infelizmente, nós perdemos muito, né? Nós perdemos muito, porque a gente, toda essa educação colonial que a gente tem, né? E ainda tivemos e ainda temos dentro da psicologia, ela nos leva a pensar em formas de convencimento, porque dogma é convencimento. Você aprende lá, né, quando é criança, que dogma é o quê? É uma questão de fé, né? Sim, eu aprendi assim, nas 300 mil catequeses, aula de catequese que eu fiz, né? Então, assim, dogma é uma questão de fé, é aquilo que você aceita sem questionar, é aquilo que você aceita pela sua fé. Isso não é a mesma coisa, né, de
de falar de conexão, de falar de ancestralidade. Não tem como a gente negar isso, é muito concreto. Para eu estar aqui, teve muitos antes de mim, né? Então, não é só meu pai e minha mãe, teve o pai dele, a mãe deles, enfim, né? Tudo que veio depois e tudo que ainda vai vir depois da gente, né? Então, me permita, viu, Pedro? Assim, a leitura que eu faço é que não fere de jeito nenhum, né? Porque os povos indígenas, eles não têm religião, eles têm conexão, né? Aí é diferente. E aí, eu acho que uma das coisas que a gente tem que carregar muito, isso aí tá lá, né? Eu acho que eu coloquei em algum momento aqui que defender essa resolução da laicidade, defender a laicidade dentro da psicologia, é defender os princípios básicos do nosso código de ética, né? De respeito, né? De respeito máximo, né? Ninguém nega, como o Pedro diz, religião, né? Aí cada um tem seu dogma, cada um tem sua fé, ou não tem, né? Mas, assim, o mais importante é o que estamos fazendo e que tipo de cuidados nós estamos oferecendo quando eu tento, mesmo que de forma sutil, que eu não sei se pode ser sutil, o que eu penso que é melhor para a pessoa, né? Entende? O que é a minha verdade passa a ser a dela também, né? Então, não sei se eu viajei aí, Pedro, mas eu sinto muita dificuldade em ouvir, né, a questão da religiosidade, da espiritualidade. Inclusive, isso foi uma confusão muito grande dentro da última PAF, né? Que a gente fala lá dos cuidados paliativos, e houve uma confusão muito grande, que a proposta de se retirar o princípio básico do cuidados paliativos, que é a espiritualidade, um dos cuidados, né? Por quê? Porque diz respeito à laicidade, porque vai falar de religião. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, em que mundo nós estamos? O quanto nós precisamos ler, o quanto nós precisamos ser mais críticos, né? Porque senão a gente vai estar reproduzindo as coisas de uma forma perigosa para a gente e para a sociedade, né? E é isso. Me permite, Lívia, só uma parte. O problema nunca foi a experiência da religiosidade, né? E a gente pode chamar a religiosidade de outros nomes. Podemos chamar de fé, podemos chamar de cosmologia, podemos chamar dos nomes que a gente aprendeu. O problema não é a nossa experiência, o problema é a produção de convencimento. E em que sentido a experiência de fé ela passa a ser uma experiência de convencimento? Quando existe na fé a ideia de uma superioridade epistemológica. E a ideia de superioridade epistemológica, ela vem com a colonialidade, né? Foram os povos que aqui chegaram, e que chegaram em todos os lugares que levaram a colonialidade, que trouxeram junto com o seu projeto colonial a afirmação de uma certa fé. Então, embora exista na cosmologia dos povos originários do Brasil, por exemplo, né, uma certa forma de entender o sagrado, não existe nesses povos a ideia de que o seu sagrado ele é maior e mais superior ao sagrado do outro, porque a experiência de superioridade é uma experiência fundamentalmente colonial, né? Por isso que, assim, não há problema nenhum do ponto de vista laico que um indígena possa fazer uma referência ao Nyanderu, né? A sua força ancestral. Haveria problema se ele acreditasse que é necessário convencer que o outro precise também fazer uma reverência ao seu Nyanderu, porque o seu Nyanderu ele é mais superior do que a crença ou a maneira como o outro exerce a sua cosmologia, né? Por isso que os nossos povos originários, indígenas, quilombolas, por isso a gente não vê nesses povos a experiência de rompimento da laicidade, porque a experiência de superioridade nunca esteve na maneira como eles construíram a sua própria maneira de entender o sagrado, né? Essa é uma experiência
colonial, né? Por isso, vemos esse problema nas religiões ocidentais, porque as religiões ocidentais, elas trazem com elas a noção de que são superiores, porque elas sabem qual é o caminho de se chegar à vida eterna ou qualquer outro princípio, né? Então, o problema não é a maneira como eu penso e experimento a religiosidade. O problema é quando eu acredito que o outro precisa experimentar a mesma que eu experimento, porque a minha é melhor. Então, é a noção de superioridade epistemológica que também está presente em muitas das religiosidades, que é o problema que precisa ser resguardado com a afirmação da laicidade, né? Oi, Mai, quer falar mais alguma coisa para a gente fazer o fechamento? Seria? Sim, é que eu agradeço muito porque vocês me ajudaram a formular o que eu não estava conseguindo formular adequadamente, né? Era isso, assim, não era que eu achasse que os povos originários não estavam, mas eu não sabia como defender que sim, que é uma prática laica, sem cair numa outra armadilha, né? E essa ideia do dogma me ajudou muito, né? Faz poucos dias, uma pessoa que eu estava atendendo na prisão, ela pediu o atendimento e dedicou o atendimento a tentar me converter a uma religião fundamentalista. E foi todo um exercício de laicidade, porque a provocação que ele fazia era que eu respondesse o dogma dele com outro dogma. E eu me recusei a fazer isso, né? Mas eu acho que sem querer eu apliquei a resolução da melhor forma possível, mas neste momento o que eu agradeço é que me ajudaram a formular essa pergunta que eu sabia que tinha uma resposta adequada, mas eu não estava conseguindo formular ela ainda. Muito obrigada. Bom, gente, trazer esse tema é muito importante para que nós possamos refletir, né, e trazer essa discriminação para que a gente possa entender de fato o que significa isso, né, para que nós possamos atuar de uma forma onde a gente tem o princípio ético, né, para que a gente possa conduzir o outro que vai trazer em que ele acredita, né, e nós temos a psicologia no acolhimento de acolher o outro em sua religião, espiritualidade. Como é que nós vamos cuidar, né, desse ser humano, na saúde mental dele, no que ele acredita e no que realmente ele é? Eu acho que isso é muito importante. Eu sou de cuidados paliativos e uma coisa importante, né, e trabalho muito com pessoas que estão morrendo, e sempre a gente pergunta se quer um pastor, um padre, né, e já foi pedido que tivesse vindo o pai dele do candomblé para tomar a benção, né, para que ele pudesse partir. Isso para mim é algo de um acolhimento, de um cuidado, onde ele que parte dele para que a gente possa ajudá-lo a ver esse momento como um momento de sentido de vida, né, para que ele possa partir. E isso faz um cuidado especial, né, com o outro. Então é muito subjetividade, a gente poder acolher e cuidar dele dentro do princípio ético e de uma profissão, com ciência e profissão, eu acho que isso é bastante importante. Então, na comissão, nós vamos ter muito o que refletir para que possamos, fiquei pensando muito na palavra, Paulo, como é que nós podemos fazer, né, uma ação onde podemos fazer isso para levar essas informações, como é que nós podemos fazer isso para a sociedade, né, e que possa ser mais informado e que as pessoas entendam de fato o que significa essa resolução para a psicologia, para a categoria e para a sociedade. Quero muito agradecer, né, por você ter vindo nos falar sobre algo tão importante, agradecer a todos nessa noite por estarmos aqui. E eu acredito que quem está aqui também, que não pôde estar, é bem especial para estar refletindo sobre tudo isso, para que nós possamos ter um fazer bastante cuidadoso com o outro e com nós mesmos, que eu acho que também nos protege enquanto psicóloga, né, diante do atendimento, do cuidado ao outro. Muito obrigada. Boa noite a todos. Simone, Oi, oi. Vamos ver se diga. mais alguém, tu está encerrando, né? Paulo, tu quer falar Isso.
para encerrar, e seria importante que a gente também ligasse as câmeras, tirasse uma foto, né, no final, tá? Mas, assim, houve pessoas que ficaram caladinhas aí, né? Se puder ligar a câmera, ou pelo menos falar como é que foi esse momento para você, já que não tem pergunta para o Pedro, né? Já que foi tão elucidativo que ele trouxe, né? Então, que eu acho que vale a pena, né? Até para o Pedro ver o feedback das pessoas que estão aqui também. Pode ser? Pode ser. Sim, a frequência está só uma questão de ordem. A frequência está no chat, tá certo? As pessoas que estão participando, elas têm declaração de que estão participando, né? Principalmente estudantes que precisam ir para a faculdade, tá certo? E é isso, né? Vamos abrir as câmeras e vamos dar o feedback pro Pedro Paulo, né? Quem começa? Alguém gostaria de colocar? Pode ser todo mundo de uma vez só, não, tá? Vamos lá. Andy. Vou começar a chamar, assim, a chamar. Ah, Andy, a maravilhosa. Oi, gente, boa noite. Eu sou Indy, sou psicóloga, me autodescrevendo, sou uma travesti negra, branca, cabelos escuros, cacheados, um corte curto, estilo long bob acima dos ombros, uso óculos, estou vestindo um camisolão lilás claro. Bom, na verdade, eu gostaria de agradecer ao Pedro pelo tempo. Esqueci também de contar, eu sou conselheiro titular do 12º plenário do CRP11, junto com o Simão, com o Lívia. Estou, inclusive, coordenando a comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual, no CRP, e gostaria de agradecer ao Pedro pela disponibilidade do tempo e pela calma em que ele trouxe o tema, né? É uma calma tão grande frente a discursos tão atribulados que a gente tem ouvido, inclusive discursos que invalidam, né, e diminuem a atuação dos conselhos, do sistema conselho em si, né, que tentam invalidar essas lutas que elas se arrastam por décadas, né? E que, na verdade, elas se arrastam junto com a história da humanidade inteira, né? E hoje a gente experimenta essa batalha instrumentalizada a partir de outras instituições, né? Mas eu acho que isso é fundamental para que a gente discuta quais os rumos que a nossa profissão pode tomar e quão é perigoso quando a gente silencia algumas pautas, né? Como, por exemplo, entender que a, a o atravessamento da psicologia por determinados viés religiosos, ele está relacionado à violência contra diversidade de identidade de gênero, diversidade nas orientações sexuais, né, e como isso está relacionado também com um tipo de psicologia que não congrega com o resultado que a gente espera alcançar com o exercício da nossa profissão. Então, mais uma vez, Pedro, agradecer e elogiar também a forma como tu conduz a tua fala. Eu estive também no outro encontro que estivemos, né, e tu esteve também conversando um pouco sobre outras temáticas também extremamente relevantes, e assim, a calma com que tu traz foco, né, me parece uma forma muito nobre de responder a determinados levantes. Eu gostaria, felizmente vai ficar gravado e vai para o YouTube, mas eu gostaria muito assim, de poder pegar algumas pessoas pelo braço e fazê-las ouvir. Infelizmente a gente não pode, né? Mas que essa forma de conduzir, essa paz que traz, ela sirva também como sementinha, né? Que uma sementinha seja plantada e que a gente consiga multiplicar isso que foi conversado aqui hoje. Então, muito obrigado. Pedro, tem lá no chat, né? As pessoas dizendo
O encontro foi incrível, eu sempre adoro os encontros da comissão. Pedro, você foi sensacional. Obrigada, Pedro Paulo, que honra estar com você nesse momento. Pedro trouxe uma aula muito rica de conhecimentos. Obrigado por compartilhar conosco. Então, assim, faço minhas palavras da Índia, é sempre muito bom te ouvir, eu já te disse isso, né? Eu acho que eu passaria a noite todinha aqui. Simone está puxando aqui minhas orelhas, porque tu está no aniversário, a gente não pode passar do tempo, né? Tem mais coisa aqui, Marta. Eita, essa é grande, peraí. Foi um momento de grande aprendizagem que contribuiu significativamente para ampliar meus conhecimentos sobre o tema, uma vez que até então eu não possuía uma compreensão aprofundada sobre ele. A experiência proporcionou uma visão mais clara acerca do princípio da laicidade no contexto da psicologia, permitindo compreender sua importância para uma atuação ética, técnica e pautada no respeito à diversidade de crenças, valores e convicções do indivíduo. Além disso, favoreceu uma reflexão mais crítica sobre o papel do psicólogo na garantia de uma prática profissional imparcial e alinhada aos princípios da profissão. Né? Então, assim, Pedro, não tenho palavras mais, né, de agradecer por todo esse companheirismo que você sempre teve com a gente aqui, todo o cuidado, porque, principalmente quanto presidente federal, você teve muito cuidado com a nossa gestão aqui, né, e a gente é eternamente grato por isso, né, o quanto o CRP cresceu com a sua ajuda, com a ajuda do seu plenário, né, você sabe disso, tá? E não somos os mesmos de 2022, né, e graças a você também, né, e muitíssimo obrigada, e assim, Andy Maria, apostas para tirar foto, porque nem eu nem Simone sabemos fazer. Pois espera aí, porque eu tenho que mudar aqui a configuração. E assim, gente, no início eu não fiz minha audiodescrição, tá certo? Então, como vai ficar gravada, eu sou uma mulher de traços liscigenados, cabelos lisos, estavam presos até agora, eu tirei para tirar foto, lisos, pretos, uso um óculos de armação preta, meio, não sei, meio ovulado, meio agatinhado, não sei o que é isso aqui, não. Um vestido branco e colar de pedras coloridas, né? E no fundo tem o fundo do MIT, tá? Então, peço desculpas aí que eu acabei, né, no começo não falando, tá bom? E aí agora a gente vai ficar belíssimo e liberar o Pedro para o aniversário aí. Ou tu quer falar alguma coisa, Pedro, antes da foto? Lívia, só Eu quero repetindo pra agradecer, obrigado. Oi. Desculpa aí. Não, só para pedir para todo mundo ligar a foto, para conseguir fazer a captura de tela. Vamos lá, gente, quem puder. João, meu filho, liga aí. Aí, João, aparece, João. Gente, ligados ou não, em 3, 2, 1. Mais uma vez, só para garantir. Espera aí. 3, 2, 1. Pronto, gente. Obrigada, gente, a todos, viu? Obrigado, Boa noite. gente. Até a próxima. E Até dê a nossos próxima. parabéns aí para sua irmã, viu? Obrigado. Fica Beijo, bem. gente. Tchau, tchau. Gente, boa noite a todos Boa e todas. noite.